Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 11 de abril de 2017. Solicito da vereadora Angélica que faça a leitura do trecho bíblico. Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda a clareza: Eu garanto que um de vocês vai me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu: É aquele a quem vou dar o pedaço de pão que estou umedecendo no molho. Então Jesus pegou um pedaço de pão, o molhou e o deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Nesse momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que você pretende fazer, faça logo. Ninguém aí presente compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era o responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus o tinha mandado comprar o necessário para a festa, ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente, e era noite. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Passaremos para o expediente do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da matéria. Santa Casa Misericórdia de Jales. Recibo número 033/2017. Recibo de doação. A Santa Casa de Misericórdia de Jales, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sobre o número 565936/1000 ao contrário, traço 38, com sede à Avenida João Amadeu, número 2049, Centro, na cidade de Jales, declara ter recebido de Joaquim Silva Moura o valor de R$1.000 em doação para o nosso 9º grande leilão de gado de Jales, no dia 3 de abril de 2017. Luciana Marques Vicente, gerente de captação de recursos da Santa Casa de Misericórdia de Jales. Indicação número 035/2017. Laurindo Justino Custódio, vereador com assento junto à Câmara Municipal de Vitória Brasil, no uso de suas atribuições e etc. Indica a senhora prefeita que seja, na medida do possível, realizado estudos no sentido de que seja efetuado reforma completa na ponta do córrego Ponte do córrego do Desengano, travessia para a propriedade de responsabilidade do cordialmente chamado de Arcidinho. Este pedido se faz necessário, pois as mesmas encontram-se em péssimo estado, prejudicando a travessia de ônibus e perua que por lá trafegam, no transporte de alunos para nossa cidade. Dessa forma, roga-se seja dispensada a presente atenção especial. Câmara Municipal de Vitória Brasil, 6 de abril de 2017. Laurindo Justino Custódio, vereador.
Indicação número 036/2017. Laurino Justino Custódio, vereador com assento junto à Câmara Municipal de Vitória, Brasil, no uso de suas atribuições e etc. Indica a senhora prefeita seja, na medida do possível, realizado estudos no sentido de que seja efetuado limpeza completa no loteamento denominado Jardim Primavera. Este pedido se faz necessário, pois o local existe vários pontos com mato muito alto, contribuindo assim com a criação de bichos e insetos, como também na proliferação dos Aedes aegypti. Dessa forma, roga-se seja dispensada a presente atenção especial. Câmara Municipal de Vitória, Brasil, 6 de abril de 2017. Laurino Justino Custódio, vereador. Indicação número 037/2017. Joaquim Silva Moura, vereador com assento junto à Câmara Municipal de Vitória, Brasil, no uso de suas atribuições e etc. Indica a senhora prefeita seja, na medida do possível, realizado estudos no sentido de que seja construído sala no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Este pedido se faz necessário, pois o local, não atendendo a demanda de crianças que frequentam o local, necessitando com urgência de construção de mais uma sala. Dessa forma, roga-se seja dispensada a presente atenção especial. Câmara Municipal de Vitória, Brasil, 10 de abril de 2017. Joaquim Silva Moura, vereador. Indicação número 038/2017. Geriel Pereira Gobate, vereador com assento junto à Câmara Municipal de Vitória, Brasil, no uso de suas atribuições e etc. Indica a senhora prefeita seja, na medida do possível, realizado estudos no sentido de que sejam substituídas as lixeiras instaladas nas ruas de nossa cidade. Esses pedidos se faz necessário, pois as mesmas encontram-se danificadas pelo tempo de uso e, na maioria das vezes, pelo vandalismo. Portanto, que sejam substituídas. Dessa forma, roga-se e seja dispensada a presente atenção especial. Câmara Municipal de Vitória, Brasil, 10 de abril de 2017. Geriel Pereira Cobate, vereador. Moção de aplausos, número 001/2017. Leonel Cícero do Amaral Neto, vereador com assento junto à Câmara Municipal de Vitória, Brasil. No uso de suas atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento da seguinte moção de aplausos. Apresentando-lhe os mais calorosos aplausos para com a Polícia Militar de nossa cidade, pelo apoio prestado em realização da cavalgada em comemoração ao aniversário de nossa cidade. Nossos agradecimentos ao comandante e seus comandados. Esta homenagem é um reconhecimento a todos os integrantes desta corporação, que, sem medir esforços, se prontificou em trabalhar para o bem e a ordem da festividade. Câmara Municipal de Vitória, Brasil, 11 de abril de 2017. Leonel Cícero do Amaral Neto, vereador. Moção de pesar número 006/2017. Angélica Helena Catarino Caberlin, vereadora com assento junto à Câmara Municipal de Vitória, Brasil, no uso de suas atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento da seguinte moção de pesar. Manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Anísia Rosa de Carvalho, ocorrido no dia 6 de abril de 2017, com 81 anos, deixando filhos, netos e bisnetos, enlutando e consternando a população de Vitória, Brasil, onde viveu cercada de nossa amizade. Para nós fica a lembrança dessa senhora que amou a cidade que a acolheu. A família, desejamos expressar os nossos sentimentos, desejando que a paz continue sempre reinando em vossos lares, a fim de que a senhora Anísia Rosa de Carvalho possa em paz descansar.
Essa é a homenagem, portanto, que prestamos à memória de Anísia Rosa de Carvalho, que se tornará imperecível diante de quantos conheceram de perto as suas virtudes. É, pois, justa a homenagem póstuma desta casa àquela que merecem ser lembrado pela comunidade que ela serviu. Transmita-se o teor desta família enlutada. Câmara Municipal de Vitória, Brasil, 10 de abril de 2017. Angélica Helena Catarino Caberlim, vereadora. Senhor presidente, a matéria do expediente do dia terminou. A inscrição para o uso da palavra do expediente do dia terminou. Está aberto. Mensagem número 012/2017. Vitória, Brasil, 4 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos a nossa excelentíssima Câmara Municipal para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei complementar que institui no município o programa Família Acolhedora e dá outras providências. O tema acolhimento de crianças e adolescentes em situações de violação de direitos vem ganhando espaços importantes de discussão para, no âmbito de desenvolvimento de políticas públicas envolvendo os poderes executivo, legislativos e judiciário, quanto no meio científico acadêmico. Tais discussões estão presentes na agenda municipal ao se buscar diretrizes que garantam o direito à convivência familiar e comunitária e que favoreçam a redução da institucionalização de crianças e adolescentes. Nesse sentido, o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é um campo em plena transformação e reordenamento, a partir da Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 226 a 229. A importância da família na formação humana e social passa a ser reconhecida legalmente no país, com destaque especial no artigo 227, que fundamenta a doutrina de proteção integral, desencadeado toda uma legislação nacional voltada para a matricialidade familiar e para a criança e o adolescente como sujeito de direitos. O referido artigo foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, onde define parâmetros de atendimento na área da infância e juventude. O aperfeiçoamento da sistemática prevista para a garantia do direito à convivência familiar e comunitária a todas as crianças e adolescentes ocorreu em 2009, com a criação da Lei 12.010/2009, a qual prevê em seu artigo 101, inciso 9, a inclusão em programa de acolhimento familiar. No aprofundamento deste princípio, as leis orgânicas das políticas sociais foram sendo editadas e reformadas, viabilizando a ação com a construção de sistemas de atendimento de direitos especializados. Portanto, o presente projeto de lei objetiva oferecer uma família que possa acolher nossas crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita. A Sua Excelência, o senhor Joaquim Silva Moura, Câmara Municipal.
Projeto de Lei número 010/2017. Institui no município o Programa Família Acolhedora e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Programa Família Acolhedora, sobre a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, destinado ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes em situação de risco e que tiveram seus direitos ameaçados ou violados, afastados da família de origem mediante medida protetora. Parágrafo único. O programa, criado de acordo com o caput deste artigo, destinar-se a toda criança ou adolescente desistente no município de Vitória, Brasil, com idade entre 0 a 18 anos, em situações de riscos e vulnerabilidade psicossocial, e que tiveram seus direitos ameaçados ou violados. Artigo 2º. São objetivos do Programa Família Acolhedora. Primeiro, oferecer alternativa de espaço protegido à criança e ao adolescente em situação de risco ou que tiveram seus direitos ameaçados ou violados, em caráter provisório e excepcional, através de encaminhamento às famílias acolhedoras para garantir a convivência familiar e comunitária. Segundo, fortalecimento da família de origem com o reconhecimento de suas possibilidades e trabalhos de suas dificuldades, para possibilitar a reintegração das crianças ou adolescentes afastados provisoriamente de seu convívio. 3. Inclusão da família de origem na rede de proteção social e pessoal, visando a manutenção do convívio familiar e comunitário das crianças ou adolescentes. 4. Recrutamento, seleção e captação de famílias candidatas ao acolhimento das crianças ou adolescentes, como medida de proteção. 5. Preparação da criança ou adolescente incluída no programa para colocação em família substituída, no caso de destituição do poder familiar. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se família acolhedora a família ou pessoa física, sem discriminação de sexo, etnia e estado civil, interessada em ter sob sua guarda e responsabilidade crianças e adolescentes, zelando pelo seu bem-estar, de acordo com a legislação vigente, e que preencham os seguintes requisitos. Primeiro, ter 21 anos de idade ou mais. Segundo, ser residente no município de Vitória, Brasil. Terceiro, não possuir antecedentes criminais. Quarto, não apresentar problemas psiquiátricos ou dependência de substâncias psicoativas. 5. Não estar inscrita no cadastro de doação do Juízo da Infância e Juventude. Parágrafo único. A família ou pessoa com relação de afinidade ou afetividade com a criança ou adolescente poderá ser considerada família acolhedora, com prioridade sobre os demais familiares cadastrados, desde que não tenha grau de parentesco com a mesma e nem seja considerada família de origem. Artigo 4º. A família acolhedora incluída no programa receberá um auxílio pecuniário de acordo com a faixa etária da criança ou adolescente, como segue. Primeiro, de 0 a 6 anos, R$ 300. Segundo, de 7 a 14 anos, R$ 400. 3. De 15 a 18 anos, incompletos, R$ 500.
Inciso 1º. A família acolhedora selecionada poderá acolher, ao mesmo tempo, mais de uma criança ou adolescente, se entre elas existir relação da irmandade, fazendo jus ao auxílio correspondente a cada uma. Inciso 2º. O auxílio pecuniário será pago à família acolhedora incluída no programa até o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação. Inciso 3º. O auxílio de que trata este artigo será pago proporcionalmente aos dias de acolhimento, quando estes forem menores do que o mês corrido. Artigo 5º. O programa Família Acolhedora atenderá até 5 crianças ou adolescentes de 5 famílias de origem para 5 familiares acolhedoras, concomitantemente, que serão atendidas por uma equipe de referência, nos termos da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social, NOB-RH/SUAS. Programa único. O tempo de acolhimento das crianças ou adolescentes será de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do município e decisão da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Jales. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 dias, em especial quanto a: primeiro, a obrigações e competências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e demais órgãos públicos, eventualmente envolvidos com o Programa Família Acolhedora. 2. Normas e procedimentos para implantação, execução, acompanhamento e controle do Programa Família Acolhedora. 3. Critérios de inscrições, avaliação e seleção das famílias acolhedoras. 4. Obrigações da família acolhedora. 5. Forma de pagamento do auxílio de que trata o artigo 4º desta lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta da dotação orçamentária. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vitória, Brasil, 4 de abril de 2017. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita. Mensagem. Número 009/2017. Vitória, Brasil, 4 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos a essa excelentíssima Câmara Municipal para a apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei complementar que dá nova redação ao artigo 67 e parágrafos da lei complementar no número 358, de 30 de outubro de 2009. Impõe-se notar que o fiel e honroso desempenho das atividades desenvolvidas pelo pregoeiro oficial e sua equipe de apoio merecem receber a devida valorização por parte do poder público, mediante a melhoria das condições de trabalho e, em especial, de sua situação remuneratória, através do aumento de suas respectivas gratificações. Esperando que a presente propositura mereça acolhida nessa excelentíssima Casa de Leis, solicitamos sua apreciação nos termos da legislação vigente. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita. A sua excelência, o senhor Joaquim Silva Moura, e Câmara Municipal. Projeto de lei complementar número 011/2017. Da nova redação ao artigo 67
e parágrafos da Lei Complementar número 358, de 30 de outubro de 2009. Artigo 1º. Dá nova redação ao artigo 67 e seus parágrafos da Lei Complementar número 358, de 30 de outubro de 2009, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 67. O servidor público municipal, quando nomeado para compor comissão temporária ou permanente, banca examinadora responsável por setores e controles, terá direito ao recebimento de uma gratificação equivalente a 10% sobre o valor de seus vencimentos. Inciso 1º. O presidente da comissão de licitação fará jus ao recebimento de uma gratificação equivalente a 15% sobre o valor de seus vencimentos. Inciso 2º. Ao servidor nomeado pregoeiro será devida uma gratificação equivalente a 80% do menor salário de referência do município, e aos membros da equipe de apoio nos pregões será devida a uma gratificação equivalente a 60% do menor salário de referência do município. Inciso 3º. Não se incorporará para nenhum efeito o pagamento pelo exercício das funções de que trata este artigo e seus parágrafos. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Vitória, Brasil, 4 de abril de 2017. Ana Lúcia Olier, módulo prefeita. Mensagem número 010/2017. Vitória, Brasil, 4 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos a essa excelentíssima Câmara Municipal para apreciação dos nobres edis e o incluso projeto de lei complementar que cria o cargo comissionado do coordenador do CRAS, Centro de Referência, e extingue o cargo de assessor de Departamento de Assistência Social. A criação do cargo de coordenador do CRAS dá-se em virtude de exigência contida na norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social, NOB-RH/SUAS, entre as diversas prioridades e metas para a gestão municipal no âmbito do Pacto de Aprimoramento do SUAS, previsto na NOB-SUAS/2012, para o quadriênio 2014/2017. Esta a de composição da equipe de referência do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, no município de que pequeno porte, 1 até 2.500 famílias referenciadas, para a prestação de serviços e execução das ações no âmbito da proteção social básica no âmbito municipal. Tal equipe deverá contar com um coordenador, devendo o mesmo, independentemente do porte do município, ter o perfil profissional técnico de nível superior, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais, esperando que a presente propositura mereça a acolhida nessa excelentíssima Casa de Leis. Solicitamos sua apreciação nos termos da legislação vigente. Ana Lúcia Olier, módulo prefeita. A sua excelência, o senhor Joaquim Silva Moura, e Câmara Municipal. Projeto de lei complementar número 012/2017. Cria o cargo comissionado de coordenador do CRAS,
Centro de Referência e Assistência Social, e extingue o cargo de assessor de Departamento de Assistência Social. Artigo 1º. Fica criado um cargo de coordenador do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, no anexo 2 do quadro A constante da Lei Complementar, no número 356/2009, de 30 de outubro de 2009, de provimento em comissão conforme segue. Cargo coordenador do CRAS, vaga 1, carga horária 40 horas semanais, vencimento, uma referência 18A, a escolaridade, curso superior em ciências jurídicas e sociais, serviços sociais, psicologia, pedagogia ou sociologia, habilitação legal para os exercícios da profissão, provimento, comissão. Inciso 1º. O cargo de coordenador do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, será ocupado exclusivamente por servidor efetivo, podendo este fazer opção pelos vencimentos mais vantajosos. Inciso 2º. São atribuições do cargo de coordenador do CRAS. Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizados na unidade. Coordenador a execução e a monitoramento dos serviços e registro de informação, a avaliação das ações e programas, projetos, serviços e benefícios. Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimento para garantir a efetivação, referência e contrarreferência. Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participar dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território. Definir com participação da equipe de profissionais os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias dos serviços ofertados no CRAS. Coordenador a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento e monitoramento, avaliação e desligamento das famílias indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS, promover a articulação entre serviços, transferências de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS. Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivências. Contribuir para a avaliação e ser feita pelo gestor da eficácia e eficiência e impactos dos programas e serviços e projetos da qualidade de vida dos usuários. Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede. Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais e existente no território, lideranças comunitárias e associações de bairro. Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos de informação sobre os serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os à Secretaria Municipal e Assistência Social. Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS. Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a Secretaria Municipal de Assistência Social. Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS em
consonância com diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social, participar das reuniões de planejamento promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços a serem prestados. Inciso 3º. Ficam acrescidos ao artigo 71 da Lei Complementar número 356/2009, o cargo de coordenador do CRAS e suas atribuições. Artigo 3º. Ficam extintos 2 cargos de assessor de Departamento de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, constantes no anexo 2, quadro A, quadro de cargos em comissão da Lei Complementar número 356, de 30 de outubro de 2009. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas pelo orçamento vigente, conforme consta no artigo 6º da Lei número 647, de 23 de novembro de 2016, LOA 2017. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Vitória Brasil, 4 de abril de 2017. Ana Lúcia Olier, módulo prefeita. Mensagem número 011/2017. Vitória Brasil, 4 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos a essa excelentíssima Câmara Municipal para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei complementar que altera a carga horária semanal de trabalho e referência do cargo efetivo de contador. A majoração na jornada de trabalho e nos vencimentos do cargo de contador dá-se em virtude do aumento significativo da produção interna do citado setor, conforme diversos requerimentos protocolados, mostrando-se incompatível a jornada atual com o cumprimento de inúmeras exigências, dentre as quais as prestações de contas do sistema SOPS, SOPE, CADPREV, SIGPC, SINCONF, IRRGO e RGF, balanço anual e demonstrativo da dívida. A UDESP, além do controle da gestão fiscal, resultando orçamentário financeiro, índice da educação, saúde, despesa com pessoal, elaboração das peças de planejamento, a PPA, a LDO e a LOA, que na maioria dos municípios são realizados por empresas de assessoria e que cobram valores bem maiores do que o proposto neste projeto, esperando que a presente propositura mereça acolhida nessa excelentíssima Casa de Leis. Solicitamos sua apreciação nos termos da legislação vigente. Ana Lúcia Olier, módulo prefeita. A sua excelência, o senhor Joaquim Silva Moura e a Câmara Municipal. Projeto de Lei Complementar número 013/2017. Altera a carga horária semanal de trabalho e referência do cargo efetivo de contador. Artigo 1º. Fica alterado para o regime de 30 horas de trabalho semanais o cargo de contador regido pela Lei Complementar número 356/2009, de 30 de outubro de 2009, alterando dos seus vencimentos para a referência 23A da escala de vencimentos, anexo 9 da citada lei. Inciso 1º. Fica excluído do quadro C do anexo 1, 3 e 5
da Lei Complementar número 356/2009, o cargo de contador, passando a pertencer ao quadro B dos referidos anexo. Inciso 2º. Fica alterado a referência do cargo de contador constante no anexo 1 da Lei Complementar número 356/2009. Na atual referência 18A para 23A, contador 1 da atual referência 18A para 24A, contador 2 da atual referência 20A para 25A. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas pelo orçamento vigente, conforme consta no artigo 6º da Lei nº 647, de 23 de novembro de 2016, LOA 2017. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Vitória, Brasil, 4 de abril de 2017. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita. Mensagem número 013/2017. Vitória, Brasil, 10 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, temos a honra de dirigir-nos às vossas excelências com o fito de submeter à apreciação dessa augusta Câmara Municipal o presente projeto de lei que altera o artigo da Lei Orgânica. Tal alteração é de suma importância para que a administração tenha um prazo maior para a elaboração das referências peças orçamentárias, assim como para que as unidades e setores da administração possam se organizar e elaborar seus planos de trabalho para os períodos seguintes. Do mesmo modo, a elaboração dos planos e orçamentos deve contar com a colaboração de todos os órgãos envolvidos, orçamento e programa, não podendo ficar limitado apenas à prática de aplicação da inflação prevista no orçamento passado, orçamento tradicional incrementado, conforme tem sido feito todos esses meses, contando desde já com o apoio dessa ilustre casa. Reiteramos às vossas excelências protestos de nossa elevada consideração e apreço. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita. A sua excelência, o senhor Joaquim Silva Moura, Câmara Municipal. Projeto de lei número 014/2017. Altera a redação do artigo 130 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O artigo 130 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 130. O prefeito enviará à Câmara Municipal os projetos do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual dos seguintes prazos. 1. Plano plurianual até 31 de agosto. 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias até 31 de agosto. 3. Lei Orçamentária Anual até 30 de setembro. Inciso 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará na elaboração pela Câmara, independentemente do envio da proposta da competente lei de meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor. Inciso 2º. A prefeita poderá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentário,
enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Vitória Brasil, 4 de abril de 2017. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita. Mensagem número 014/2017. Vitória Brasil, 6 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos a essa excelentíssima Câmara Municipal para apreciação dos nobres edis. A presente concessão visa suprir o convênio firmado entre a municipalidade e os Correios, onde cabe à Prefeitura disponibilizar um prédio para funcionamento do mesmo, com a cessão de uso. A municipalidade economiza o pagamento de aluguel e oferece condições para as prestações de serviço da ECT. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita. A sua excelência, o senhor Joaquim Silva Moura e Câmara Municipal. Projeto de lei número 015/2017. Concede cessão de bem imóvel à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Vitória Brasil autorizado a realizar a concessão mediante termos de cessão de uso de bem imóvel, sem ônus, com Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, Correios. Pessoa jurídica de direito público com sede a Praça Dom Pedro II, número 455, Bauru, São Paulo. Do seguinte bem imóvel: 2 salas junto à Secretaria Municipal de Educação, totalizando 73 por 73 metros ao quadrado, sendo parte da matrícula número 07.316. Situado na rua José Nogueira de Souza, 701, no centro, nesta cidade de Vitória, Brasil. Artigo 2º. A seção disposta nesta presente lei autoriza o direito de utilizar o referido imóvel para atividades desenvolvidas pelos Correios. Artigo 3º. Fica ao cargo dos Correios a necessidade de realização de melhorias para viabilizar as infraestruturas físicas do imóvel, podendo a Prefeitura disponibilizar servidores e pequenos reparos. Artigo 4º. A conservação e manutenção do imóvel, despesas de energia elétrica, água, entre outras, serão suportadas pelos Correios. Artigo 5º. As demais despesas e critérios das partes serão regulamentados no termo de cessão de uso de bem imóvel, a ser firmado entre o Poder Executivo Municipal e os Correios. Artigo 6º. O prazo de vigência da cessão de uso do bem imóvel será até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado havendo interesse mediante termo aditivo, ou ainda encerrado a qualquer tempo por decisão das partes. Artigo 7º. Findo o prazo da cessão, o imóvel retornará ao município com todas as edificações e benfeitorias nele realizadas, sendo essas incorporadas ao patrimônio do município, não gerando qualquer direito indenizatório à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vitória Brasil, 6 de abril de 2017. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita.
Mensagem número 015/2017. Vitória Brasil, 10 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, temos a honra de dirigir-nos às vossas excelências com o fito de submeter à apreciação dessa augusta Câmara Municipal o presente projeto de lei que abre no orçamento vigente crédito adicional, suplementar e dá outras providências. Suplementa a ficha do programa Todos Juntos contra o Aedes aegypti, referente ao convênio da Secretaria de Estado da Saúde e transfere a dotação do programa PAIF, da Assistência Social de Serviço para Material de Consumo. Contando, desde já, com o apoio dessa ilustre casa, reiteramos às vossas excelências protestos de nossa elevada consideração e apreço. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita. A sua excelência, o senhor Joaquim Silva Moura e Câmara Municipal. Projeto de Lei número 016/2017. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 20.280.000, distribuídos as seguintes dotações: Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção do Fundo Municipal de Assistência, 10.000, material de consumo, transferências e convênios federais vinculados e assistência social. A vigilância epidemiológica, encargos com serviços de epidemiologia, 10.280, indenização pela transferências e convênios estaduais vinculados da Aedes aegypti. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de 10.280. Fontes de recursos de 10.280. Anulação de Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Assistência Social, menos 10.000. Outros serviços de terceiras pessoas jurídicas, transferências de convênios federais vinculados e assistência social. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vitória Brasil, 6 de abril de 2017. Ana Lúcia Olier Módulo, prefeita. Mensagem número 016/2017. Vitória Brasil, 11 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, temos a honra de dirigir-nos às vossas excelências com o fito de submeter à apreciação dessa augusta Câmara Municipal o presente projeto de lei que tem o objetivo de atender à Lei Complementar 123/2009. Contando, desde já, com o apoio dessa ilustre casa, reiteramos às vossas excelências protestos de nossa elevada consideração e apreço. Ana Lúcia Olier Módulo, a sua excelência, o senhor Joaquim Silva Moura e Câmara Municipal. Projeto de Lei número 017/2017. Regulamenta e funcionamento dos microempreendedores individuais no município de Vitória Brasil. Artigo 1º. Esta lei regulamenta no município de Vitória Brasil o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado ao microempreendedores individuais, MI,
em conformidade com os dispostos no artigo 179 e 179 da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal, no número 123, de 14/12/2009, e suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes. Inciso 1º. Para fins desta lei, o enquadramento como MI ocorre de acordo com o disposto da Lei Complementar Federal número 123, de 14/12/2009, e suas posteriores alterações e resoluções do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Inciso 2º. Aplicam-se ao microempreendedor individual todos os benefícios e prerrogativas previstas nesta lei para as microempresas e empresas de pequenos portes, da inscrições e da baixa. Artigo 2º. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abertura, licenciamento, manutenção e fechamento de empresas observaram a unicidade do processo de registro e de legalização, devendo, para tanto, articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de outras esferas envolvidas na formalização empresarial, buscando em conjunto compartibilizar e integrar procedimentos de modo a evitar a duplicidade de exigência e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário. Inciso 1º. O processo único de concessão de alvará de licença deverá abranger a documentação pertinente a todos os órgãos municipais para o licenciamento do exercício das atividades econômicas constantes no objeto social. Inciso 2º. O MI poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos municipais, independente do pagamento de débitos tributários ou multas, observado os dispostos do parágrafo seguinte. Inciso 3º. A baixa não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados os tributos ou multas decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada ou apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pela AMI, ME e EPP, ou por seus sócios ou administradores, reputando-se como solidariamente responsáveis em quaisquer das hipóteses referidas neste artigo. Os titulares, sócios e administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Artigo 3º. O MI é isento das taxas, custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, alvará, à licença, ao cadastro, às alterações, conforme aos procedimentos de registros elencados no artigo 2º desta lei, conforme preconiza o inciso 3º do artigo 4º da Lei Complementar Federal número 123, de 14/12/2006. Artigo 4º. Os requisitos de segurança sanitária
petrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para os fins do registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos municipais na abertura de fechamentos de empresas no âmbito de suas competências. Inciso 1º. Os órgãos municipais envolvidos na aberturas e fechamentos de empresa que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento somente realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Inciso 2º. As atividades cujo grau de risco é considerado alto e que exigirão vistoria prévia são as devidas por resolução do CGSIM. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal regulamentará no que couber a presente lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vitória Brasil, 11 de abril de 2017. Ana Lúcia Olier, módulo prefeita. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vitória Brasil. Requerimento número 004/2017. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Vitória Brasil, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, depois de ouvido o douto plenário, sejam apreciado em regime de urgência especial, nos termos do inciso 4º, do artigo 109 do regime interno, nos seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 010/2015, que institui no município o programa Família Acolhedora e dá outras providências. Projeto de lei número 012/2017, que cria o cargo comissionado de coordenador do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, e extingue o cargo de assessor de Departamento de Assistência Social. Projeto de lei número 015/2017, que concede cessão de bem imóvel à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Projeto de lei número 016/2017, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. E projeto de lei número 017/2017, que regulamenta o funcionamento dos microempreendedores individuais no município de Vitória Brasil. O projeto de lei número 010/2017 destina-se ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes em situação de risco ou que tiveram seus direitos ameaçados ou violados, afastados da família de origem mediante medida protetora. O projeto de lei número 012/2017 cria cargo comissionado de coordenador do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, extinguindo o cargo de assessor de Departamento de Assistência Social. O projeto de lei número 015/2017 trata-se de termo de concessão de uso de bem imóvel desta municipalidade sem ônus pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O projeto de lei número 016/2017 trata de abertura de crédito adicional suplementar através de convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Saúde, PAIF, Programa Todos Juntos contra o Aedes aegypti. O programa de lei número 017/2017 regulamenta o funcionamento dos microempreendedores individuais no município em atendimento à Lei Complementar 123/2006.
Como visto, todos os projetos são de autoria do Poder Executivo. Não são complexos e possuem interesse público. Portanto, eventual morosidade na tramitação dos mesmos certamente trará prejuízo à municipalidade. Assim sendo, requeremos e aguardamos seja o presente requerimento devidamente aprovado pelos nobres pares, com a consequente e imediata apreciação dos aludidos projetos. Câmara Municipal de Vitória, Brasil, 11 de abril de 2017. Eduardo Reis Carvalho, presidente. José Carlos Olier, relator. Leonel Cícero do Amaral Neto, membro. Moção de pesar número 004/2017. José Maria Balbino Criado, vereador com assento junto à Câmara Municipal de Vitória, Brasil. No uso de suas atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento do seguinte moção de pesar. Manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Barbosa, ocorrido no dia 28 de março de 2017, com 84 anos, deixando esposa, filhos e netos e bisnetos, enlutando e consternando a população de Vitória, Brasil, onde viveu cercado de nossa amizade. Para nós fica a lembrança desse senhor que amou a cidade que acolheu. À família, desejamos expressar os nossos sentimentos, desejando que a paz continue sempre reinando em vossos lares, a fim de que o senhor Sebastião Barbosa possa em paz descansar. Essa é a homenagem, portanto, que prestamos à memória de Sebastião Barbosa, que se tornará imperecível diante de quantos conheceram de perto as suas virtudes. É, pois, justa a homenagem póstuma desta casa, àquele que merece ser lembrado pela comunidade que ele serviu. Transmita-se o teor desta a família enlutada. Câmara Municipal de Vitória, Brasil, 29 de março de 2017. José Maria Balbino Criado, vereador. Moção de pesar número 005/2017. José Maria Balbino Criado, vereador com assento junto à Câmara Municipal de Vitória, Brasil. No uso de suas atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento da seguinte moção de pesar. Manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Batista dos Santos, ocorrido no dia 28 de março de 2017, com 67 anos, deixando esposa, filhos e netos, enlutando e consternando a população de Vitória, Brasil, onde viveu cercado de nossa amizade. Para nós, fica a lembrança desse senhor que amou a cidade que acolheu. À família, desejamos expressar os nossos sentimentos, desejando que a paz continue sempre reinando em vossos lares, a fim de que o senhor Geraldo Batista dos Santos possa em paz descansar. Essa é a homenagem, portanto, que prestamos à memória de Geraldo Batista dos Santos, que se tornará imperecível diante de quantos conheceram de perto as suas virtudes. É, pois, justa a homenagem póstuma desta casa, àquele que merece ser lembrado pela comunidade que ele serviu. Transmita-se o teor desta a família enlutada. Câmara Municipal de Vitória, Brasil, 29 de março de 2017. José Maria Balbino Criado, vereador. Senhor presidente, terminou a matéria do expediente do dia. Não havendo mais matéria para o expediente do dia, passaremos para o uso da palavra do expediente do dia. Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos. Não há nenhum vereador inscrito. Não havendo orador a fazer o uso da palavra, passaremos para a ordem do dia.
Solicito da senhora secretária que faça a leitura da matéria. Moção de aplausos, número 001/2017, Leonel Cícero do Amaral Neto. Moção de aplauso, número 001 de 2017. Vou colocar em discussão. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. O contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar, número 004/2017, José Maria Balbino Criado. Moção de pesar, número 004/2017. Vou colocar em discussão. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. O contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar, número 005/2017, José Maria Balbino Criado. Moção de pesar, número 005 de 2017. Vou colocar em discussão. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. O contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar, número 006/2017, Angélica Helena Catarino Caberlim. Moção de pesar, número 006 de 2017. Vou colocar em discussão. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. O contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Inscrição para o uso da palavra, explicações pessoais estão abertas. Projeto de Lei número 010/2017. Institui no município o programa Família Acolhedora e dá outras providências. Vou colocar em discussão o projeto de lei número 010 de 2017. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. O contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 011/2017. Dá nova redação ao artigo 67 e parágrafos da Lei Complementar número 358, de 30 de outubro de 2009. Vai permanecer na casa. Projeto de Lei número 012/2017. Cria o cargo comissionado de coordenador do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, e extingue o cargo de assessor de Departamento de Assistência Social. Vou colocar em discussão o projeto de lei número 012 de 2017. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão, e o contrário, que se levante. Foi aprovado pela maioria. Reprovado.
Projeto de Lei número 013/2017. Altera a carga horária semanal de trabalho e referência do cargo efetivo de contador. Vai manter na casa. Projeto de Lei número 014/2017. Altera a redação do artigo 130 da Lei Orgânica Municipal. Vai manter na casa. Projeto de Lei número 015/2017. Concede cessão de bem imóvel à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vou colocar em discussão o projeto de lei número 015 de 2017. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão, o contrário, que se levante. Reprovado por 3. Aprovado pela maioria. Tá certo. Desculpa. Projeto de Lei número 016/2017. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Vou colocar em discussão o projeto de lei número 016 de 2017. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão, o contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 017/2017. Regulamenta o funcionamento dos microempreendedores individuais no município de Vitória, Brasil. Vou colocar em discussão o projeto de lei número 017/2017. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão, o contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 004/2017. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Vitória, Brasil. Requerimento número 004/2017. Vou colocar em discussão. A palavra está aberta. Não havendo orador a fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão, o contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, terminou a matéria da ordem do dia. Nada mais havendo para a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoais. Solicito da senhora secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos. Senhor presidente, não há nenhum vereador inscrito. Não havendo mais orador a fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão, que será no dia 25 de abril de 2017. Boa noite a todos.